Capítulo 22. Atividades monásticas, literárias, políticas e culturais no século XII. O renascimento intelectual do século XI e a energia que alavancou a Primeira Cruzada resultaram num período de crescimento econômico e aumento da atividade da construção civil no século XII. Alguns historiadores medievais falam de um renascimento do século XII, devido ao desenvolvimento da arquitetura e de outras artes. A energia intelectual aos avanços na educação, com foco na dialética, aos trabalhos literários como poesias líricas e romances corteses no vernáculo, bem como trabalhos filosóficos e compêndios de artes liberais em latim. E a antecipação de temas do Renascimento italiano, o qual surgiu 2 séculos depois. Uma diferença significativa do Renascimento dos séculos XIV e XV, no entanto, era que no século XII ainda possuía um sentimento de continuidade com a antiguidade. Tanto pagã como cristã, algo que o movimento posterior, que intencionalmente afastou-se do seu passado medieval imediato em direção a uma antiguidade mais remota, não possuía. Assim como o Renascimento posterior, os intelectuais do século XII desejavam retornar à tradição mais autêntica da antiguidade. No entanto, assim como outros movimentos similares, eles produziram algo novo. Da mesma forma que, em outros aspectos de crise e de oportunidades na história do catolicismo, novas ordens monásticas surgiram e providenciaram inspiração e orientação para um novo período de vitalidade. 1. Novos tipos de ordens monásticas. A. Vitalidade monástica renovada. No final do século XI e para o início do século XII, muitos esforços foram feitos para reformar a vida monástica e muitas ordens religiosas novas foram fundadas. A variedade que surgiu de opções para uma vida religiosa levou espíritos tolerantes a levantarem-se com o slogan diverso, mas não adverso. Começando pela metade do século XI e continuando até a metade do século XII, os tipos monásticos antigos e novos viram um grande crescimento no número. Primeiro, de conversões à vida religiosa e segundo, dos monastérios estabelecidos. Patronos tornavam a expansão monástica possível, os financiamentos de templos religiosos que eles faziam trouxeram prestígio social e benefícios espirituais, já que as boas ações eram vistas como prosperidade da alma, e os que as recebiam oravam pelos patronos. Muitos abrigos para as pessoas pobres e hospitais também foram fundados por leigos no século XII e dirigidos por cônegos e cônegas. Durante o século XII, as diferenças entre monges e clero diminuíram, com um considerável aumento na porcentagem de monges que recebeu ordenação sacerdotal e com um aumento no número de padres paroquiais e diocesanos que vivia sob um regime monástico, clero canônico ou regular. Alguns grupos novos que representaram esforços de reforma nos séculos XI e XII surgiram os padrões convencionais monásticos. Estes eram, em parte, reações à clane na qual Pedro o Venerável, abade, era o líder na primeira metade do século XII. Reformadores da vida monástica, tanto em fundamentos antigos como em novos, tipicamente defendiam a austeridade e a regularidade da vida, a separação do mundo, o silêncio e o trabalho manual. Os temas dos movimentos de renovação dos séculos XI e XII que prosseguiram nos séculos seguintes incluíram a intimação de Jesus Cristo à vida apostólica e o ideal da igreja primitiva. A retórica dos líderes religiosos comparava o monastério ao paraíso, ao jardim do Éden e à Jerusalém celestial. As ordens militares discutidas em conexão com a Primeira Cruzada foram um novo e distinto desenvolvimento no monasticismo. Eremitas e membros do clero canônico estavam entre os tipos mais antigos que encontraram novas expressões nesse período. Os camaldulenses eram eremitas que viviam em cavernas e batiam em si mesmos. Eles começaram o movimento na Itália em 1012, fundado por Romualdo.
com a intenção de restaurar a vida ascética primitiva. Pedro Damião se tornou seu porta-voz principal. Os cartusianos também tomaram como ideal a prática de vida dos eremitas antigos do Egito. No início de 1084, o fundador Bruno de Reims decidiu ir para os Alpes franceses em Grande Chartreuse, de onde seu nome deriva, para estabelecer uma colônia de eremitas cuja língua era o alemão. Cada eremita tinha independência, mas pequenos grupos de 12 ajuntavam-se a tocar de um sino que os chamava para devoções comunitárias. Indo além da prática beneditina, o ascetismo cartusiano não permitia carne e quase nenhum vinho, e seus adeptos cozinhavam refeições apenas 2 vezes por semana. Era uma ordem estritamente contemplativa e os cartusianos faziam voto de silêncio. Os cânones agostinianos Austi tiveram sua origem em comunidades de clero no norte da Itália e no sul da França, em meados do século XI, que, inspirados pela reforma gregoriana, viveram uma vida comum de pobreza, celibato e obediência. No início do século XII, adotaram a regra atribuída a Agostinho de Hipona, compilada a partir dos escritos de Agostinho para monges e freiras, alcançando ampla utilização no século XII. Como viviam por uma regra monástica, eles eram conhecidos como cânones regulares. Eles eram a equipe oficial de uma catedral ou de uma igreja com vários sacerdotes. Os premonstratenses surgiram em Prémontré, na França, no ano de 1120, fundado por Norberto, um alemão de Champagne. Eles eram cônegos do clero secular e foram praticamente monges. Eles seguiram a regra de Santo Agostinho, como fizeram outros cônegos regulares, com mais austeridades, tais como a abstinência de carne. Muitas mulheres, assim como homens, foram atraídas para a ordem inicialmente. B. Cistercienses. O mais importante dos novos movimentos religiosos foi o dos cistercienses, o movimento de reforma dentro do monasticismo beneditino, que terminou criando uma nova ordem. A origem do nome do movimento veio da sua primeira casa em Citeaux. Sua fundação em 1098 foi liderada por Roberto, o fundador anterior de Molesme, mas seu retorno dentro de 18 meses para sua fundação anterior deixou seus companheiros com sentimentos ambíguos sobre ele. O inglês Stephen Hart, que foi um líder na fundação de Citeaux, tornou-se seu terceiro abade e elaborou o núcleo da regra para a comunidade. A Carta Caritatis, Carta do Amor, em 1119, provavelmente datado em meados do século. Reconhecendo que havia muito poder nas mãos do abade de Cluny, os cistercienses concentravam-se na descentralização. A organização providenciou 4 casas de irmandades em Citeaux: Morillon, La Ferté, Pontigny e Claraval. Com esse arranjo, o abade de Citeaux era um monarca limitado. Deveria haver uma uniformidade de costume e disciplina de acordo com as regras de Bento. Os cistercienses eram críticos na riqueza de Cluny, sua igreja grande e ricamente adornada, a elaboração da liturgia e a vida fácil com servos para fazer o trabalho. Entre os tópicos sobre os quais os cistercienses e os apoiantes de Cluny debatiam estavam suas vestimentas. Os monges beneditinos usavam preto, que acreditavam ser uma expressão de humildade. Os cistercienses viam o preto como ostentação e usavam vestes brancas e não tingidas como uma expressão de simplicidade. Assemelhando-se às vestimentas dos anjos, vestuários que os cluniacienses consideravam uma marca de orgulho. Cluny representava a tradição, enquanto os cistercienses queriam voltar para a regra original de Bento. O novo movimento ganhou muitos seguidores, mas os defensores dos velhos costumes eram contra as novas ordens, como, por exemplo, Ordere Vitalis, em sua obra História Eclesiástica, notável por seu relato sobre as conquistas dos normandos. Para os cistercienses, era para ser um retorno à simplicidade beneditina. A riqueza da linguagem na liturgia foi podada a fim de deixar tempo para a contemplação. Os edifícios eram para ser simples, sem ornamentação artística.
Os monges deveriam envolver-se no trabalho manual. Em vez de servos, os cistercienses incluíam em seus mosteiros irmãos leigos que eram inteiramente membros da comunidade, exceto em relação aos direitos reservados aos sacerdotes, mas estavam dispostos a entregar ajuda contratada também. A ideia de incluir irmãos leigos não era nova, mas tornou-se uma característica dos mosteiros cistercienses. Em sua ênfase de autossustento, os cistercienses foram pioneiros em experimentos como criação de plantas e de ovelhas, de maneira que passaram a ter um impacto substancial sobre a economia do norte da Europa. Muitos mosteiros cistercienses foram construídos no século XII, com preferência em área isolada. Sua impressionante ruína agora pontilhava a paisagem da França, Grã-Bretanha, Irlanda e outros lugares. Do mosteiro construído por Villiers para a abadia de Bernardo de Claraval, veio uma planta comum para as abadias da Ordem Cister. Construída em torno de um pátio, um claustro, a igreja com um presbitério raso quadrado, em vez de uma absíde, ocupava o lado norte. A casa capitular e outros cômodos ficaram ao lado leste, o refeitório ficava ao lado sul e os 4 para hóspedes no lado oeste. Uma passarela com colunas cercava o pátio do claustro. Alojamentos para os monges eram localizados no segundo andar, acima da sala de reuniões e do refeitório. Os cistercienses projetavam eficientes moinhos de água, e seu desenvolvimento de canalizações e esgotos tornava-os pioneiros no encanamento e também na agricultura. Havia freiras cistercienses relativamente cedo na história da ordem. Os cistercienses deram grande devoção a Maria. Embora no início cultivassem a vida religiosa individual, depois de uma geração, os cistercienses estavam apresentando um impacto sobre os assuntos do mundo. Como o historiador Roland Barthes observou, quando o cristianismo se leva a sério, ele deve abandonar ou dominar o mundo. E em diferentes pontos, pode tentar fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Nessas características e em outras, a figura de Bernardo de Claraval é típica. Segundo, Bernardo de Claraval. Bernardo foi a figura dominante da primeira metade do século XII, às vezes chamada de a Era de Bernardo. Em círculos católicos, ele é conhecido como o Doutor Meliflu, por ter prolongado a doçura da vida cristã. Nascido de pais nobres de Borgonha, Bernardo foi reconhecido como um aristocrata entre os homens. Ele se tornou associado com Cister em 1113 e seu sucesso em ganhar recrutas, incluindo 4 irmãos, para o mosteiro salvou um novo movimento. O crescimento permitiu estabelecer uma casa de irmandade em Claraval, onde ele era o abade. A grande expansão dos cistercienses no século XII foi principalmente devido à sua influência. Sua combinação de sinceridade e eloquência mostrou-se bastante persuasiva. Bernardo se envolveu nos assuntos mais amplos da igreja e da sociedade. De 1130 a 1153, ele foi o árbitro da Europa, repreendendo reis, clérigos e monges. Na eleição papal disputada entre Anacleto II e Inocêncio II, Bernardo favoreceu Inocêncio, que levou refúgio para a França. Bernardo procurou a ajuda dos reis da França, Inglaterra e Alemanha e finalmente alcançou seu objetivo. Um dos discípulos de Bernardo tornou-se Papa Eugênio III e ele escreveu a obra De Consideratione, um trabalho com foco na perfeição e no conhecimento de Deus, que incluiu um programa de restauração da disciplina eclesiástica para guiar a ele e a seus sucessores. Eugênio III organizou a Segunda Cruzada e pediu a Bernardo que fizesse uma chamada fervorosa para a cruzada em um sermão em Vézelay. Isso é um indicativo do espírito dos tempos e das contradições no caráter humano, visto que uma pessoa que tão eloquentemente ensinava sobre o amor e praticava uma piedade tão profunda pudesse também promover uma cruzada. Por sua parte, Bernardo viu as inovações dos sarracenos como injustas e esperava resgatar as igrejas orientais, ao mesmo tempo em que desviava as energias dos cavaleiros ocidentais da violência doméstica para uma guerra justa.
A falha dos exércitos dos reis Luís VIII da França e Conrado III da Alemanha em cooperar coordenou o esforço ao fracasso. Bernardo, o último grande representante do estilo mais antigo de educação cristã, viveu na teologia dos pais da igreja e desconfiava da aprendizagem humana. Em contraste com Anselmo e Abelardo, ele dizia: "Eu creio a fim de que eu possa experimentar." Impaciente com o racionalismo e a contenção de Abelardo de que havia contradições entre os padres, Bernardo tornou-se um dos principais impulsionadores da sua condenação no Concílio de Sens e pelo Papa Inocêncio II. Bernardo lembrou os estudiosos da dialética da necessidade de uma teologia tradicional. Ele apelou para o livro da experiência religiosa, para a natureza e para as escrituras. Bernardo sugeriu 4 razões possíveis para a aquisição do conhecimento: fazer um nome para si mesmo por vaidade, vender as informações a partir de um desejo de lucro, ajudar os outros por caridade e aprender por si mesmo por prudência. Entre os primeiros escritos de Bernardo está sobre a humildade. Com base na regra de Bento, ele discute 3 graus de humildade e 12 graus de orgulho. Os seres humanos sempre encontram mais fascínio em diferentes formas de pecado do que em diferentes formas de ser virtuoso. Outro é sobre o amor de Deus, com base no que Bernardo pensava ser uma frase de Agostinho: "A medida do amor de Deus é amá-lo além de toda medida." Ele descreve os 4 graus do amor: o amor a si mesmo por uma questão de autossuficiência, amor egoísta; o amor de Deus pelo que ele dá, amor mercenário; amor de Deus pelo que ele é, amor de filho que é verdadeiro, puro e justo; amor até de si mesmo apenas por causa de Deus, amor divino. A maior obra de Bernardo foi Sermões sobre o Cântico dos Cânticos, baseando-se em uma longa história de interpretação espiritual cristã que fazia uma analogia do livro com o amor entre Jesus Cristo e a Igreja e entre Cristo e a alma humana. Nela, ele ensinou que o amor pela natureza humana de Cristo leva ao amor espiritual. Na busca pelo divino, o desejo é importante. Como o amor oferecido à mulher escolhida na poesia delicada, o amor a Deus era para ser perfeito, puro e desinteressado. Os cristãos devem aprender com o exemplo de Cristo para amá-lo terna, sábia e fortemente. A influência da Ordem de Cister trouxe uma reforma em Clane sob o abade Pedro o Venerável. No entanto, este último manteve uma visão mais ampla do lugar das artes na vida religiosa do que o permitido por Bernardo. Os escritos de Bernardo sobre as artes não faziam parte de uma controvérsia simplesmente entre citeacres e Clane, pois alguns citercienses mais antigos promoviam a suntuosa arte religiosa e havia casas cluníacas interessadas na reforma monástica. Nem a controvérsia sobre o lugar das artes era uma repetição da controvérsia iconoclasta, pois ambos os lados aceitavam a arte, mas divergiam sobre quanto, tipo e propósito pelo qual ela era colocada. Bernardo criticou o uso excessivo da arte para atrair doações dos ricos e dos peregrinos, a saturação da experiência sensorial que isso estimulava, os gastos que tiravam o alívio dos pobres e a distração da meditação espiritual pelos monges. Defensores justificavam suntuosas obras de arte como auxílios à devoção, como honra a Deus e aos santos, por possuírem precedentes no Antigo Testamento e como expansão de uma associação entre beleza e santidade. Bernardo temia que belas imagens e esculturas de santos causassem mais admiração pela beleza das estátuas do que pelas virtudes dos santos. 2 temperamentos enfrentaram-se, um apreciador das artes e da beleza, e o outro sem rejeitar um lugar para a arte sacra, austero e temeroso de que as delícias da beleza pudessem distrair a alma das coisas do espírito. Em um nível pessoal, no entanto, Pedro e Bernardo foram reconciliados. De acordo com Bernardo, cantar hinos é a mais elevada forma de oração. Sua própria poesia ficou abaixo da qualidade de sua prosa. Ele sacrificou a métrica para dar vida ao sentido. Os hinos, Jesus, o autêntico pensamento sobre ti, e Jesus, tua alegria em amar corações,
eram devido à sua influência em vez de escritos por ele, pois ele inspirou uma escola de canto. A continuação da influência de Bernardo é devida à sua combinação única de santidade ascética e mística com gênio literário. Ele ensinou as pessoas a negarem suas inclinações em direção à criatura e à sensualidade e a cultivar uma experiência de piedade devocional, penitencial e centrada em Cristo. Sua espiritualidade é caracterizada por uma ênfase no progresso, a falta de vontade de avançar na vida espiritual já é um retrocesso. Na humildade, no amor de Deus e na devoção a Maria, embora ele negasse a Imaculada Conceição de Maria. A piedade mística de Bernardo frequentemente empregava imagens físicas. Ele dizia ter recebido a substância espiritual do seio de Maria. Apesar de piedade mariana, a espiritualidade de Bernardo não é distintamente católica romana e pertencente à mais alta devoção cristã. Ele é um lembrete de que a piedade une, enquanto outras coisas dividem. 3. Outros importantes pensadores no século XII. A educação antes do final do século XI era mais oral do que baseada em texto. Ela tornou-se mais centralizada em textos no século XII, e isso se reflete em um grande aumento nas produções literárias. Importantes pensadores cristãos do século XII incluem Hugo de São Vítor, Otão de Fench, João Graciano, João de Salisbury, Pedro Lombardo e Hildegarda de Bingen. Hugo de São Vítor. No início do século XII, 2 escolas foram abertas em Paris, além da velha escola catedral, Sainte-Geneviève ou Santa Genoveva, igreja colegiada criada por Abelardo. E São Vítor, uma casa de cânones agostinianos, fundada em 1108 por Guilherme de Champéas, um realista extremo, depois de ter sido superado em dialética na escola catedral por Abelardo. São Vítor preservou uma ênfase no treinamento em virtudes, mas entrou no novo fomento intelectual da época. Hugo chegou a São Vítor mais ou menos em 1115 e tornou-se diretor de estudos em 1133. Acredita-se que ele tenha vindo de Saxônia, mas isso pode não estar correto. A unidade cultural da Idade Média frequentemente torna o local de origem irrelevante. Bernardo e os vitorinos representam a continuação de uma teologia monástica interessada principalmente na vida espiritual. Mas esses últimos também estavam envolvidos com a nova teologia escolástica, que abordou questões lógicas e teóricas. Além disso, Hugo e Bernardo refletiram 2 abordagens diferentes para o cultivo da virtude. Considerando que Bernardo começou com a consciência, o estado interior, que da beleza da alma leva para a graça exterior, Hugo enfatizou a disciplina que leva a conduta para o exterior a fim de ensinar a vida virtuosa. Hugo tentou conciliar a teologia científica mantendo seu caráter monástico. Bonaventure chamaria mais tarde Hugo de um pregador, um místico e um estudioso. Despreparado para distinguir entre scientia, conhecimento, e sapientia, sabedoria, Hugo não queria que houvesse uma parede entre o intelectual e a vida devocional. A este respeito, ele preserva o espírito dos ideais medievais educacionais primários. Hugo promoveu a educação bem abrangente porque as artes liberais pavimentaram o caminho para a mente penetrar no pleno conhecimento da verdade filosófica. Respirando o espírito pessoal e de beleza em seu trabalho, que muitas vezes está ausente da escolástica posterior, Hugo foi chamado de o coração de Deus. Seus ensinamentos espirituais enfatizavam a oração e a vida interior. Ele falava de meditação como uma busca ativa em oração pelo amor divino e falava da contemplação como a posse de uma profunda paz que vem de união em amor com Deus. Tendo em conta as opiniões de Belardo e Bernardo, Hugo, primeiro, modificou a espiritualidade ensinada por Bernardo, dando um lugar expresso para a compreensão em seu misticismo, e segundo, resgatou o método dialético de Abelardo do descrédito que lhe foi dado, representando a tradição e unindo fé e razão. Sucessores de Hugo em São Vítor
continuaram sua espiritualidade. Eles são conhecidos como os vitorinos, e o mais notável deles foi Ricardo. Hugo descreveu 3 olhos como os quais os humanos foram criados e o efeito do pecado original sobre eles. O olho do intelecto que vê a Deus e a realidade espiritual e que estava totalmente cego por causa da queda. O olho da razão, que estava parcialmente cego. E o olho da carne, que não mais estava cego, mas é enganoso, porque vê somente o mundo externo. Hugo também descreveu 4 estágios, cada um envolvendo 3 graus pelos quais a alma retorna a Deus. Despertamento, que envolve medo, tristeza e amor. Purgatório, o que inclui paciência, misericórdia e compunção. Iluminação, que cobre o pensamento, meditação e contemplação. E a união, que requer coragem, prudência e temperança. Dentre as numerosas e abrangentes obras de Hugo, uma atenção especial pertence ao seu De Sacramentis Christian Fidei, sobre os sacramentos da fé cristã. É a primeira síntese medieval da teologia e é cristológica, sendo organizada de acordo com dispensações antes e depois de Cristo. O livro 1 é a preparação para a encarnação e o livro 2 é a encarnação com suas consequências. Foi escrito originalmente para os monges de São Vítor e não foi destinado a iniciantes. No entanto, circulou de maneira mais ampla do que o planejado. Em De Sacramentis Christian Fidei, Hugo ensinou a importância do sentido histórico das Escrituras, mas enfatizou o sentido alegórico como indo além do literal. Os métodos históricos e os métodos teóricos ou contemplativos são explorados por toda a obra. Por exemplo, ele enfatiza que o relato da criação em Gênesis é alegórico. Sendo um seguidor de Agostinho, ele o cita tanto quanto a Bíblia. Para Hugo, toda a vida cristã é sacramental, portanto, os sacramentos são inumeráveis, mas ele preparou o caminho para uma distinção entre ritos sacramentais e sacramentos principais. E ele expressou sua opinião de que os sacramentos são sinais eficazes, não só significando, mas também transmitindo a graça. Cada criatura é uma expressão sensível de um pensamento divino. Há um movimento que vai do estudo do mundo e também das Escrituras para uma meditação a respeito do divino. O segundo livro de Sacramentis Christian Fidei, Hugo deu muita atenção à Igreja, insistindo sobre a unidade do corpo de Cristo. B. Otão de Frenchen. Otão estudou depois de Abelardo e Hugo de São Vítor. Depois de ter sido abade da casa cistercense de Morimont, tornou-se bispo de French em 1138. Ele ajudou a apresentar o estudo de Aristóteles na Alemanha e participou na Segunda Cruzada. Otão é notável como um filósofo da história. Ele dedicou sua obra Crônica ou História das Duas Cidades a seu sobrinho Frederico Barbarossa. Nessa obra, ele contempla o fracasso da Segunda Cruzada, empreendida sob tão grande liderança espiritual. Ele modifica a obra Duas Cidades de Agostinho, compreendendo sua união na Igreja Católica como a continuação do Império Romano. Otão também escreveu uma história da primeira parte do reinado de Frederico Barbarossa. C. João Graciano. Pouco da vida de João Graciano é conhecido, mas acredita-se que ele tenha sido um professor de direito em Bolonha e possivelmente um membro da Ordem dos Camadulenses. Sua fama repousa sobre sua Concordantia Discordantium Canonium, concordância de cânones discordantes. Mais tarde conhecido como Decretum Gratiani, no qual ele reuniu as vertentes do direito canônico, textos patrísticos, decisões conciliares e pronunciamentos papais. No estudo do direito civil, Inério de Bolonha tinha recuperado o Corpus Iuris Civilis de Justiniano. Graciniano tinha antecessores também na compilação de autoridades legais para o direito canônico, como notavelmente Ivo, bispo de Chartres. Ao apontar aparentes conflitos nas autoridades e estabelecer os princípios pelos quais estes poderiam ser reconciliados, Ivo inspirou a metodologia de Abelardo e antecipou Graciano.
A importância do estudo jurídico se reflete no fato de que a maioria dos papas do século XII e XIII foi treinada em direito canônico. Graciano começou o decreto pela distinção entre lei natural, que é divina, e uso, que é humano, entre a lei moral e ordenança humana, entre os costumes e ordenanças escritas, entre a lei natural e leis civis, e entre as leis reconhecidas por quase todas as nações e os decretos civis de cânones eclesiásticos. Graciano fez outra distinção entre as leis morais e os preceitos simbólicos na lei de Moisés. Estes últimos foram alterados. Um exemplo é a proibição na lei de Moisés de uma mulher, após o parto ou na menstruação, entrar no templo, mas que agora poderia entrar na igreja e comungar imediatamente após o parto ou durante a menstruação. De acordo com Graciano, os decretos eclesiásticos são superiores a autoridades seculares. A lei escrita da Igreja em ordem crescente de autoridade está nas Escrituras, nos decretos papais, nas decisões dos concílios ecumênicos, nas decisões dos concílios provinciais e diocesanos e nos escritos dos pais da Igreja. As coleções formais das leis dos cânones eram privadas, mas a obra de Graciniano, embora nunca tenha recebido aprovação formal, tornou-se como um livro de fontes, a base universal para o estudo e a prática do direito canônico. Sua coleção foi a primeira a sistematizar o material, devido ao fato de seu trabalho não ter sido apenas uma coleção, mas também um tratado sobre a ciência canônica. Assim, Graciano procurou dar ao direito eclesiástico a mesma apresentação sistemática que o direito civil tinha na compilação de Justiniano. Graciano seguiu o método de Abelardo para organizar as autoridades, mas ele foi mais longe ao reconciliar discrepâncias, oferecendo soluções para as dificuldades. Seu título é a chave para a sua abordagem. O decreto foi uma contrapartida em direito canônico às sentenças de Pedro Lombardo em teologia, na sistematização da tradição, mas o decreto estabeleceu mais cedo como um texto padrão. A obra posterior de Graciano foi amplificada e camuflada. Aproximadamente nos anos 1215 a 1218, Juan Teutônico e outros prepararam a glossa ordinária. O nome Corpus Iuris Canonici foi dado para toda a obra no século XVI. Com sucessivas modificações e revisões, a mais recente, em 1983, ainda serve como base para o direito canônico da Igreja Católica Romana. D. João de Salisbury. João saiu de sua cidade natal, Salisbury, na Inglaterra, para estudar em Chartres e em Paris sobre os ensinos de Abelardo. Como secretário de Thomas Becket e mais tarde como seu biógrafo, ele vivenciou o exílio do arcebispo e esteve presente na Catedral de Cantuária, quando Tomás foi assassinado durante uma disputa com Henrique II. Em 1176, João de Salisbury tornou-se bispo de Chartres e incentivou a sua escola. João foi o primeiro escritor medieval familiarizado com todos os escritos lógicos de Aristóteles. Mais moralista e humanista cristão do que teólogo, ele defendeu, em sua obra metalógica, o lugar da razão e a dialética de seus críticos, motivados pelo amor à ortodoxia, ao misticismo exagerado e pelos excetos dos dialéticos. João também foi importante como um teórico político, especialmente com sua obra Policrático. Bem familiarizado com os clássicos latinos, ele mostra a confiança dos estudiosos na aprendizagem do passado. C. Pedro Lombardo. Nascido de pais humildes em Lombardia, Pedro estudou em Reims e em São Vítor, em Paris, antes de tornar-se um professor de teologia na Escola Catedral de Notre-Dame, em Paris. Ele foi nomeado bispo em Paris em 1159. Pedro foi, primeiramente, um exegeta das Escrituras e, em seguida, um teólogo. Suas glossas sobre os Salmos e as cartas de Paulo, a Magna Glossatura, substituíram a glossa ordinária nesses livros e tornaram-se a obra mais citada da exegese bíblica na Idade Média mais tarde.
Tal como aconteceu com outros teólogos medievais, Pedro usou muito as obras de Agostinho, mas ele também usou as de João de Damasco, cujo trabalho tinha recentemente se tornado disponível em latim. Pedro foi o autor do livro de Escolásticas, 4 livros das sentenças, pelo qual ele é conhecido como mestre das sentenças. Ele combinou a dialética de Stiquition de Abelardo e o misticismo de Sacramentes sobre os sacramentos de Hugo. Por intermédio dele, o melhor de Abelardo tornou-se uma parte da herança da Igreja medieval. Pedro não foi um pensador original, mas por causa de sua posição como bispo e como chefe da escola que se tornou a Universidade de Paris, sua obra tinha uma espécie de autoridade com muitos. Os Sentenças ficou popular também por causa de sua ordem lógica, sua clareza e seu arranjo sistemático, sua abrangência e sua justiça sobre questões controversas, embora afirmando o consenso contemporâneo. Pedro conquistou para a teologia o que João Graciano fez pelo direito canônico. Apesar de alguma oposição inicial, o livro foi aceito como ortodoxo pelo Quarto Concílio de Latrão, em 1215. Ele veio para substituir outras sumas teólogas, e todos os teólogos tiveram de estudá-las por 2 anos. A obra continuou a ser comentada durante séculos até ser substituída no século XVI como livro de texto pela Suma Teológica de Tomás de Aquino. Lutero, por exemplo, como parte de seus estudos, escreveu um comentário sobre os Sentenças. Pedro tinha uma estimativa mais modesta de sua obra, comparando-o com a viúva oferecendo o que tinha no templo. Com humildade rara para um teólogo, ele percebeu que o conhecimento da sua obra não era necessário para a salvação. O livro 1 dos Sentenças trata da trindade, do conhecimento e da vontade de Deus. O livro 2 abrange a criação, os anjos, os 6 dias de Gênesis 1, a queda e a graça. O livro 3 discute a encarnação, as virtudes, os pecados e os mandamentos. O livro 4 apresenta sacramentos e escatologia. A distinção no 4º livro entre ações sacramentais, ações simbólicas e sacramentos contribuiu adequadamente para estabelecer o número de sacramentos 7. De acordo com Pedro, a união de palavras, verba e matéria ou coisas, res, fez um sacramento. O ato exterior, o sinal do sacramento, era eficaz, e a causa do resultado do sacramento, sua graça. Ele fixou o número de sacramentos como 1. Batismo, 2. A confirmação, 3. Cânones, penitência, 4. Altar, Eucaristia e 5º, último altar, extrema-unção. Todos os cristãos participam destes 5, além do casamento 6 e 7 da ordenação. O motivo pelo qual o número 7 foi fixado é a lista dos 7 dons do Espírito Santo, de acordo com as versões gregas e latina de Isaías 11, versículo 2 e 3. Pedro Lombardo identificou o Espírito Santo com amor, de modo que existem 7 canais pelos quais o amor flui para os seres humanos. Também era tradicional alegorizar os 7 povos com os quais os israelitas deviam lutar depois de sua libertação do Egito, como os vícios que os cristãos deveriam combater. Desse modo, havia 7 sacramentos para satisfazer as exigências da vida. F. Idelgarda de Bage. Nascida de uma família nobre, Idelgarda foi colocada a partir dos 8 anos em um convento perto de Bage, comunidade na qual se tornou abadesa em 1136. Mais tarde, construiu seu próprio convento nas proximidades. Desde tenra idade, ela recebeu visões religiosas que lhe deram a sensação de ser uma profetisa divinamente designada. Suas profecias não ofereceram previsões do futuro, mas revelaram as profundezas dos significados nas Escrituras. Idelgarda combinou contemplação mística e um ministério itinerante ativo, indo a excursões de pregação e opondo-se a heresias. Seu ministério foi aceito por Bernardo e pelo Papa Eugênio III. Ela era doutrinariamente ortodoxa. Sua compreensão trinitária da natureza, por exemplo, é mostrada em suas frequentes análises das coisas dentro de 3 componentes ou aspectos. Os escritos de Idelgarda incluem Estivas Domini, Conhecei os Caminhos do Senhor, um dos primeiros trabalhos teológicos em relação às 26 visões, Liber Vitae Meritório, Livro dos Méritos da Vida,
outra obra visionária que discutia as virtudes e vícios e suas alegrias resultantes e punições após a morte. E o Liber Divinitorium Operum, livro das obras divinas. Um impressionante trabalho maduro, recontando visões do mundo e das coisas criadas. Suas visões focaram especialmente o processo da salvação e o juízo final. Ela acompanhou seus escritos com desenhos notáveis. As cartas incluem correspondências com Frederico Barbarossa, reis e clérigos. Ela tinha interesses diversos, escrevendo canções e também escritos sobre história natural e textos médicos notáveis por suas obras científicas. G. Pensadores não cristãos. O século XII foi uma época de renascimento intelectual, não apenas no cristianismo, mas também no islamismo e no judaísmo, cujos pensadores apropriaram-se da coletânea completa de Aristóteles um século antes de os pensadores cristãos fazerem o mesmo no século XIII. Moisés Maimônides, que viveu na Espanha e em seguida no Egito, em seu Guia para os Perplexos, criou uma síntese da teologia judaica e do aristotelismo, que era muito admirado pelos pensadores cristãos, os quais empreenderam uma tarefa comparável no século XIII. A diferença entre os filósofos árabes Ibn Sina, que seguiu Platão, e Ibn Rushd, que se seguiu Aristóteles, colocaram em paralelo a mudança na teologia cristã que começou no século XIII e que saiu da dependência do platonismo para a dependência de aristotelismo. Averroes, que representou o pico do racionalismo no Islã, tornou-se uma influência perturbadora sobre a vida intelectual cristã no século XIII, porque ele desenvolveu uma visão filosófica do mundo independente da teologia. 4. A Igreja e as Artes. A. Arquitetura românica. Com exceção dos templos carolíngio e otoniano, o período compreendido entre o final do V século e o século XI não viu muita atividade de construção na Europa Ocidental. Alguns historiadores da arte aplicaram o termo românico amplamente à evolução da época carolíngia do século XII, mas outros limitaram o termo arquitetura e as artes decorativas do final do século XI e do século XII. O período entre 1050 e 1350, quando os trabalhos especuladores da arquitetura românica e gótica, tratada no capítulo seguinte, foram produzidos, têm sido chamados de Cruzada Catedral. 80 catedrais, sem mencionar milhares de igrejas paroquiais e monásticas, foram construídas somente na França. O bom da construção foi possível graças ao retorno de paz e ordem à Europa Ocidental, ao aumento do comércio que trouxe maior riqueza para as cidades e os novos desenvolvimentos nas habilidades arquitetônicas. As primeiras igrejas românicas foram basilísticas, algumas em uma escala enorme com a adição de torres, geralmente gêmeas, às vezes apenas uma. No extremo oeste, um ambulatório com capelas ao redor do coro no extremo leste. Edifícios românicos posteriores diferiam das basílicas usando tetos de pedras abobadadas em vez de tetos de madeira plana. As abóbadas de pedra e maior tamanho exigiam colunas e paredes mais fortes e mais grossas. Enquanto uma antiga basílica levava a vista para o altar e ábside sem interrupção, as abóbadas subdivididas em compartimentos de igual tamanho davam ao interior das igrejas românicas e a aparência de uma série de unidades espaciais visualmente distintas, porém repetidas, cada uma seguindo a outra em ritmo monumental. Arcos arredondados eram usados não só para compartimentação, mas também para paredes superiores, sustentadas por colunas e para estruturas das janelas. Alguns elementos do estilo românio continuaram em uso mesmo depois que o gótico se tornou moda no final do século XII e do século XIII. A grande abadia de Cluny no início do século XII poderia abrigar 400 monges e 2.000 visitantes. Sua igreja, construída entre 1080 e 1230, a maior da cristandade antes da construção de São Pedro no século XVI, influenciou muitas igrejas românicas menores. Um dos monumentos duradouros do estilo românio é a igreja da abadia de Vézelay, Santa Madalena, dedicada a Maria Madalena em Borgonha.
um objeto de peregrinação devido aos supostos restos de Maria Madalena e um local de grandes encontros entre a estrada dos peregrinos para Santiago de Compostela, no norte da Espanha. As estruturas normandas da Inglaterra, como a Catedral de Durham, também representaram o estilo românico. A construção de grandes edifícios românicos foi demandada por um grande número de clérigos e montes em certos centros, pela enorme multidão em festivais e pelas necessidades de procissões litúrgicas. Igrejas forneceram uma estrutura espacial para a liturgia, mas também fizeram uma afirmação artística. As características das construções românicas são solidez, simplicidade e um senso de permanência. B. Escultura e pintura. As fachadas de igrejas românicas proclamaram o edifício como a casa de Deus e a porta do céu. Grandes portais ricamente esculpidos na entrada tornaram-se uma característica românica. Glane promoveu o tema de Jesus Cristo em glória e essa cena tornou-se ubíqua sobre a porta, o tímpano de todas as igrejas românicas, onde Cristo é mostrado sentado em majestade e ou em julgamento, acompanhado por figuras do livro do Apocalipse, muitas vezes 24 anciãos, geralmente os 4 seres viventes, símbolos dos 4 evangelistas. Assim como um senhor feudal, Cristo é atendido por seus vassalos maiores, os 12 apóstolos abaixo dele. Na verdade, Cristo em majestade foi o mais conhecido tema artístico do período de 800 a 1200. Para os primeiros 1000 anos da sua existência, a Igreja cristã fez pouco uso de arte tridimensional, embora seja encontrada em anéis, lâmpadas e outros objetos para uso pessoal, em algumas pequenas peças de escultura para decoração doméstica e nos baixos relevos dos sarcófagos. A Igreja Oriental, enquanto fazia uso extensivo de pinturas bidimensionais mosaicos, nunca, mesmo em anos posteriores, favoreceu a escultura, porque a considerava muito próxima da idolatria pagã. Mas, a partir do século XII, no Ocidente, quando a habilidade tinha sido alcançada em várias artes, a escultura foi usada profusamente não só do lado de fora, com os portais da igreja, mas também dentro delas, para ornamentar capitais de colunas, fontes batismais, telas de couro e púlpito. A natureza da arquitetura gótica permitiu o uso abundante de escultura para decorar o exterior e o interior dos edifícios. O Duomo de Milão contém 4.400 estátuas no exterior e interior. Algumas das melhores esculturas românticas adornavam as capitais das colunas dentro das igrejas e mosteiros. As esculturas góticas principais são estátuas no exterior dos edifícios. Pinturas românicas nas paredes das igrejas e especialmente iluminações manuscritas atingiram seu auge no século XII. A arte românica era abstrata, solene e majestosa. Ela mostrava o cotidiano como efêmero e dirigia a atenção aos assuntos eternos do espírito. As proporções dos corpos foram distorcidas para melhorar a solidez das representações. A maioria das figuras são curtas e pesadas, e as características faciais e dobras de peças de vestuário são indicadas apenas por algumas linhas. A arte pictórica era, em sua maior parte, religiosa, mesmo aquela produzida por artistas seculares e que se destinava a patronos reais ou aristocráticos. Quadros decoravam especialmente igrejas e mosteiros ou ilustravam bíblias e escritos dos pais da igreja. A segunda metade do século XI e o século XII viram uma produção sem precedentes de bíblias iluminadas em toda a Europa. O repertório iconográfico da arte românica foi bastante abrangente, representando muito mais cenas bíblicas do que foram incluídas em períodos anteriores. O trabalho mais amplamente copiado nos manuscritos iluminados da Espanha do século X ao século XII foi o comentário sobre o Apocalipse de Beato, um dos adversários do adocionismo no período carolíngio, que deu uma interpretação espiritual das idades das histórias humanas e do milênio. Essa arte medieval continuou, como fizeram as primeiras artes cristãs, a copiar modelos de arte clássica, mas investiu nas formas com um significado cristão e contemporâneo. C. Poesia e música. Com o renascimento carolíngio do século VIII e IX, viu o desenvolvimento de um novo estilo de caligrafia, então, em meados do século XII, surgiu um roteiro gótico. Duas criações artísticas originais foram produtos do século XII.
arquitetura gótica e poesia vernácula. O primeiro será discutido no próximo capítulo, já que seus representantes mais notáveis foram alcançados no século XIII. A poesia lírica foi produzida a partir do século XI e XII no sul da França pelos trovadores, que escreveram e cantaram em língua occitana ou provençal. Essa literatura de romance e aventura espalhou-se para o norte da Europa no século XII e XIII com os trovadores do norte da França e poetas da Alemanha. A literatura vernácula pôde ser usada para fins religiosos, mas alguns de seus representantes mais antigos eram principalmente seculares. Embora levantassem questões religiosas e de fato refletissem o espírito religioso da época, expressando até mesmo temas seculares na linguagem religiosa. A literatura romântica fez virtudes femininas e reforçou a dignidade e valor das mulheres, mas também reforçou o duplo padrão de moralidade sexual para homens e mulheres. A poesia do amor cortês caracterizou-se pela abjeta humildade do amante em relação à amada, pelas convenções de cortesia, pelo amor por uma pessoa casada e pelo amor descrito em termos religiosos. O tema envolvia dois paradoxos: o culto do amor em termos do culto cristão dos santos, a cama é um altar, e era quase uma paródia da fé cristã, e o retrato da subserviência de um homem para com uma mulher, que inverteu as convenções da sociedade de dominação masculina. Embora a presença do amor adúltero tenha captado a atenção maior de leitores, a mais marcante é a ênfase no amor conjugal. No auge do desenvolvimento da poesia vernácula medieval estão Chetrin de Troyes, do norte da França, e o alemão Gottfried von Sternburg. Chetrin escreveu duas obras famosas. Lancelot aprovava o amor adúltero do pai por Guinevere, mas apoiava a superioridade moral e social da dama. Percival, o conto do Graal, apresenta um herói celibatário e é importante no desenvolvimento do motivo da busca pelo Santo Graal. Um prato para servir comida de rico, mas em outras versões, um cálice. Gottfried escreveu Tristão e Isolda, que mostra como a paixão adúltera destrói os amantes psicologicamente. Wolfgang von Eschbach, em suas obras Wilhelmbach e Parzival, em que o herói busca pelo Graal, também subverte o tema do autor cortês dentro do gênero literário do romance. Ele contrasta as alegrias duradouras do amor conjugal com momentos de prazer de casos extraconjugais. Ele celebra o ideal de lealdade e de cavalheirismo, mas também oferece uma crítica cristã do cavalheirismo. Ele mostra simpatia pelos pagãos, sugerindo que Deus não castiga uma pessoa pela ignorância e que o bom pagão merece a graça de Deus. Na Idade Média, a música da igreja continuou a ser homofônica, monofônica. A polifonia se desenvolveu principalmente nos séculos XI e XII. Embora isso seja atestado desde o IX século, manuscritos do século XIII começaram a denotar, além dos tons, as durações, medida das notas. Podem distinguir-se dois tipos de polifonia: descante, na qual uma ou mais vozes eram acrescentadas, nota por nota, a uma melodia de canto liso, e organo, no qual uma ou mais vozes embelezavam com muitas notas cada nota do canto liso. Em ambos tipos, o mesmo texto era cantado. O órgão era o único instrumento aceito no uso litúrgico e raramente era usado, sendo ouvido principalmente em Pentecostes e no Natal. Somente no século XIII há evidência clara de que o órgão era usado regularmente, substituindo o canto de alguns textos litúrgicos no final do século XIV. 5. Atos de piedade. A oração e a penitência forneceram a inspiração religiosa para as cruzadas. Alguns aspectos de sua expressão podem ser comentados aqui. Os salmos mantiveram-se o padrão básico de oração. O objetivo de imitar a Deus levou a uma maior ênfase na internalização da devoção. As disciplinas monásticas de leitura, lectio, meditação, meditatio e oração, oratio, estabeleceram o padrão para devoções. Esse estágio de ouvir a palavra de Deus, abrir um diálogo com Deus e a experiência íntima de convenção com Ele tornaram-se identificados no misticismo com o estágio de purificação, iluminação e união. O culto dos santos continuou a ser central na piedade popular.
Os dias de festas dos santos, que aconteciam todos os anos, foram ocasião para freiras locais e regionais que combinavam encontros sociais, de entretenimento e de comércio, com procissões e cerimônias religiosas. Cada doença tinha seu próprio santo que se especializou no seu tratamento. Desde o quinto século, a palavra sanctus não era usada para todos os devotos mortos, era limitada aos santos oficiais. Na época dos mártires, seu reconhecimento como santo foi uma resposta espontânea de seus companheiros crentes. Então, o reconhecimento dos santos locais tornou-se uma decisão tomada pelo bispo. A primeira canonização documentada por um papa foi por João IX em 993, de Eurico de Ansburgo. A canonização dos santos pelos bispos e pelos papas continuou por algum tempo, até se tornar uma prerrogativa papal do século XII. Uma vez que a posse de relíquias de santos tinha benefícios não apenas espirituais, mas também econômicos, por causa da peregrinação de seus sítios, a venda e o roubo das relíquias tornaram-se comuns. As relíquias ocuparam o lugar de piedade no Ocidente e os ícones no Oriente, com a expressão visual da presença espiritual. A peregrinação aos santuários dos santos continuou a ser uma importante expressão de piedade e de ato de penitência, muitas vezes impostas como parte do sacramento da penitência. E agora era mais fácil, com o retorno da estabilidade política, um aumento da atividade econômica. Uma versão inicial de Manual do Turista é o Guia do Peregrino do século XII. Ao apoiar Coisas para Ver, o livro dá atenção especial às obras da arte, preeminentemente os relicários. Nem mesmo o comércio de lembrancinhas era algo novo. Os peregrinos compravam pinos com emblemas associados a um santo para usarem uma peça de seu vestuário e mostrar o lugar que tinham visitado. Jerusalém tinha o lugar mais alto como objeto de peregrinação, mesmo que menos pessoas pudessem de fato ir até lá em comparação a outros lugares. Santiago de Compostela, o Campo das Estrelas, já é um local de peregrinação desde a suposta descoberta do sepulcro do apóstolo Tiago em 813, no noroeste da Espanha, o Santuário dos Três Reis, os magos cujas relíquias foram movidas de Milão por Federico I em Colônia, e o Santuário de Tomás Becket em Cantuária juntaram-se a Roma com objetivos populares de peregrinação. Muitas histórias de milagres circularam entre curas e intervenções dos santos e de suas relíquias em favor dos fiéis. Autoridades eclesiásticas fizeram esforços para controlar os cultos dos santos, mas era verdade que o apego popular às relíquias contava mais que uma autenticação oficial no estabelecimento de um culto. O culto de Maria tornou-se proeminente nos séculos XI e XII, especialmente sob a influência de Bernardo de Claraval. Evidências da devoção especial a Maria são um grande número de milagres atribuídos à sua intercessão, o interesse em relíquias, principalmente roupas, associadas a ela, o número de igrejas dedicadas a ela e seu destaque na evolução teológica, litúrgica e artística. A recitação de Ave Maria, cheia de graça, Ave Maria, entrou em uso no final do século XII e juntou-se ao Pai Nosso como as formas mais comuns de oração. Na piedade popular, seguindo os passos de Bernardo e Francisco de Assis, Maria, como uma figura de ternura e misericórdia preocupada com as necessidades humanas comuns, com a qual ela foi identificada mais do que era Jesus Cristo exaltado, encontrou expressão em orações, hinos e obras de arte. Cada vez mais, no entanto, a ênfase teológica deslocou-se da mãe terrena de Jesus para a Virgem Maria de Deus e Rainha dos Céus. Evidente a importância desse tema na arte mais tarde medieval. No século XII, o pensamento de que Maria tinha sido preservada do pecado original, a Conceição Imaculada, ganhou terreno. Embora a ele se opusessem a todos os principais teólogos antes de Dom Scotus no final do século XIII. As atividades piedosas, tais como o sacrifício da missa, a veneração de santos e relíquias, a confissão e obras de satisfação no sacramento da penitência, chegaram no século XII, a uma compreensão mais concreta do purgatório. A noção de um lugar intermediário de purificação dos pecados menores, antes da entrada na bem-aventurança celeste, já existia há séculos, popularizado por Gregório o Grande, mas os teólogos escolásticos do século XII, no desenvolvimento da teologia da penitência, formularam a opinião de que no purgatório eram concluídos os castigos pelos pecados não satisfeitos por atos penitenciais nesta vida. A doutrina do purgatório foi dada a uma formulação clássica por Tomás de Aquino,
oficialmente definida no Conselho de Lyon, e recebeu a expressão imaginativa da Divina Comédia de Dante. O ensino medieval das boas obras, de acordo com o amor, por agrupar as coisas em 7, resultou na classificação de 7 obras espirituais de misericórdia: converter o pecador, instruir o ignorante, aconselhar o duvidoso, confortar os tristes, suportar os males pacientemente, perdoar as injúrias e orar pelos vivos e pelos mortos. Estes foram acompanhados por 7 obras corporais de misericórdia baseados em Mateus capítulo 25, versos 35 e 36. Alimentar os famintos, dar de beber aos sedentos, vestir os nus, dar abrigo ao estrangeiro, cuidar dos doentes, cuidar dos prisioneiros e enterrar os mortos. O bem era feito pela igreja, não pelo governo, que historicamente assumiu essa responsabilidade apenas recentemente. Já que os sacerdotes, monges e cônegos eram os modelos da vida religiosa, ocorreu até certo ponto a monastização ou clericalização dos leigos, uma vez que os mais devotos entre os leigos imitavam os monges e os cônegos, observando as horas de oração. 6. A Igreja e o Estado no século XII. Um dos reinos normandos bem-sucedidos desenvolveu-se na Sicília e no sul da Itália, território unificado no século XI pelas vitórias de Roger I sobre o Império do Oriente, no sul da Itália, e sobre os sarracenos na Sicília. O reino atingiu seu apogeu sob o reinado de Roger II, que assumiu o título de rei em 1130 sobre o reinado de Guilherme II. No lugar de reunião do Ocidente Latino, do Oriente Bizantino e do Sul e do Leste Islâmicos, esse reino veio a ter grande importância cultural, juntamente com a Espanha, na transmissão de novas aprendizagens para a Europa Ocidental. Os reis normandos eram patronos das artes ainda visíveis nas catedrais de Sicília. A segunda metade do século XII foi dominada politicamente por 2 notáveis reis, Henrique II da Inglaterra e Frederico I Barbarossa da Alemanha. O período é convenientemente agrupado pelas datas de ascensão ao poder e pela morte de algumas das principais figuras da época. Frederico I Barbarossa tornou-se rei na Alemanha em 1152, imperador em 1155, e Bernardo de Claraval morreu em 1153. O filho de Frederico, Henrique VI, morreu em 1197 e Inocêncio III tornou-se papa em 1198. 2 papas durante esse meio século são particularmente notáveis. Adriano IV é o único papa inglês. Ele foi abade de um mosteiro agostiniano perto de Avignon antes de tornar-se um bispo cardeal de Albano, sob Eugênio III. E um de seus primeiros atos como papa foi garantir a expulsão de Roma de Arnoldo de Brescia, que foi capturado por Federico I Barbarossa e condenado à morte. Adriano requeriu uma homenagem completa de Frederico antes de concordar em coroá-lo imperador. Frederico I Barbarossa foi um dos governantes mais notáveis da dinastia de Hohenstaufen, que chegou ao poder com Conrado III em 1138. Adriano interpretou a coroação como conceder um benefício. A corte imperial ficou furiosa e Adriano teve que explicar que quis dizer bondades, não benefícios. Em 1157, Frederico acrescentou o epíteto santo, sacrum, ao império, a fim de competir com a reivindicação da igreja, estabelecendo o Sacrum Imperium ao lado da Santa Eclesia e preparando o caminho para o título Sacro Império Romano, a ser aplicado aos territórios governados pelo imperador. Alexandre III foi eleito pela maioria dos cardeais, mas foi capaz de defender-se apenas com a maior dificuldade contra o antipapa estabelecido pela autoridade imperial. Frederico I Barbarossa tomou Carlos Magno como um modelo e praticamente controlou a nomeação dos bispos, mas houve oposição italiana a ele. Uma expedição para a Itália em 1166 foi bem sucedida devido a uma epidemia e a Liga Lombarda das cidades italianas derrotou em 1176. Por meio da Paz de Veneza, em 1177, ele reconheceu Alexandre III como papa. Sob o reinado de Alexandre III ocorreu o Terceiro Concílio de Latrão, o 11º Ecumênico em 1179, que modificou as disposições para a eleição papal, exigindo um voto de 2/3 de todos os cardeais para eleger um papa.
Na Inglaterra, tensões entre a Igreja e o Estado foram refletidas no conflito entre o rei Henrique II e Tomás Becket, arcebispo de Cantuário. Tomás tinha sido um amigo íntimo do rei como seu chanceler e tutor de seu filho antes de ser eleito arcebispo por instigação do rei. Uma vez no cargo, no entanto, Becket sustentou reivindicações eclesiásticas em uma disputa sobre se os clérigos acusados deveriam ser julgados em cortes reais ou eclesiásticas. Depois de continuar o conflito, a ira do rei levou a proferir palavras a 4 dos seus cavaleiros como uma autorização para matar o clérigo. Tomás foi assassinado em sua catedral e o local ainda é marcado na Catedral de Cantuário. Ele foi imediatamente considerado um mártir e foi canonizado em 2 anos. Peregrinações ao local tornaram-se comum e forneceram o cenário para os contos de Cantuário de Chaucer. Perto do final do século, a Terceira Cruzada foi motivada pela derrota cristã em Hattin, na Galileia, em 1187 por Saladino, que se moveu para capturar Jerusalém e deixou os cristãos apenas uma estreita faixa de terra ao longo da costa oriental do Mediterrâneo. A Terceira Cruzada envolveu os nomes mais famosos da empreitada cruzada, em torno da qual se reuniram muitos contos populares. Frederico I Barbarossa conduziu um grande exército através de Hungria e de Balcãs, mas foi afogado ao atravessar um rio na Sicília. Filipe II Augusto, rei da França, tornou-se arquiteto da monarquia francesa por fundar um estado burocrático centralizado. O reinado de Ricardo I, Coração de Leão, rei da Inglaterra, providenciou o pano de fundo para a lenda de Robin Hood. Filipe e os exércitos de Ricardo começaram a partir de Vézelay. Sua empreitada foi prejudicada por suas brigas, enquanto Saladino, ele mesmo um curdo, que muitas vezes surge como mais nobre do que os homólogos cristãos, foi capaz de unir os muçulmanos. O armistício de 1192 deixou Jerusalém em mãos muçulmanas, mas assegurou aos peregrinos cristãos o livre acesso à cidade. Os antigos estados cruzados foram reduzidos a uma estreita faixa costeira de Beirute e Ascalão, conhecida como Reino de Acre e frequentemente administrada a partir de Chipre, que tinha sido conquistado por Ricardo em seu caminho para a Terra Santa. 7. A vida institucional da Igreja. A unidade organizacional básica da Igreja continuou a ser a diocese dirigida por um bispo. A localização de sua cadeira, a cadetra, identificava sua igreja como a catedral. Sob a influência monástica, o clero da catedral, conhecido como cânones, formou um capítulo. Doações proveram a sua renda e deram-lhes uma independência considerável a partir do bispo. Eles, em vez do bispo, tinham a responsabilidade pelos edifícios da catedral e pela sua manutenção. Um decano liderava o capítulo e supervisionava os assuntos materiais da igreja. O capítulo incluía um chanceler, que era o secretário encarregado dos selos e superintendente da escola e da biblioteca. Um tesoureiro, que era responsável pelas relíquias e por outros tesouros e que cuidava das doações, e um cantor, que organizava os serviços religiosos e dirigia o culto. 8. Alguns desenvolvimentos nas igrejas orientais. O século XII viu alguns desenvolvimentos significativos que afetaram a Igreja Ortodoxa grega. O estudo do direito canônico foi avançado e 2 dos comentaristas mais influentes sobre o cânones da Igreja grega tornaram-se ativos. João Zonaras, que também escreveu uma História Universal, e Teodoro Bálsamo. Na história monástica, Cristodoulos obteve, através da influência da mãe do imperador Alexo Comênios Alexo I, posse na ilha de Patmos. Lá, em 1088, ele estabeleceu o monastério de São João, que ainda existe. O mosteiro de Pantocrátor, notável por sua enfermaria associada a lar para idosos, foi fundado em 1136 em Constantinopla. No final do século XII, Savas estabeleceu a primeira casa sérvia no Monte Athos. Os sérvios, que haviam sido convertidos entre 867 e 874, foram apanhados entre as pressões do catolicismo romano na Hungria e na Croácia e na ortodoxia grega na Bulgária. A forma ortodoxa do cristianismo tornou-se firmemente estabelecida no final do século XII, especialmente por meio da Idade de Ouro da literatura armênica. Com o renascimento do século X, então o século II, na sequência das Cruzadas, foi a Idade de Prata.
O final do século XII viu a recriação de um reino armênico na Cilícia, fora do território da antiga Armênia. Este último reino armênico caiu em 1375 para os mamelucos do Egito. O período da Cilícia foi o auge da cultura armênica, evidenciada pelos manuscritos iluminados, os principais representantes que sobreviveram da arte armênica. Produzida durante esse período, um exemplo notável é Códice Fair Gallery Gospel em Washington. A Geórgia medieval atingiu seu auge no século XII. Apropriadamente para um país convertido por uma mulher, e cuja primeira convertida da corte real foi uma mulher, o clímax da Idade de Ouro da Geórgia estava sob o reinado da rainha Tamar, da dinastia Bragática, que alegou descendência de Davi e Salomão e governou na Geórgia no século VIII até o início do século XIX. A peculiar arquitetura da igreja georgiana surgiu e alcançou seus maiores monumentos nos séculos XI e XII. Do século X ao XIII, a Geórgia distinguiu-se pelo esmalte clonoce e pelo artesanato de ouro e prata, geralmente para objetos eclesiásticos. A música da igreja georgiana havia sido polifônica por muito tempo, embora as músicas latina e grega ainda fossem monofônicas. 9. Resumo. O século XII foi caracterizado por um renascimento que envolve muitas realizações notáveis na reforma monástica, na teologia, na produtividade literária, na piedade, na arte e na arquitetura. Ao todo, a influência da igreja avançou em muitas áreas da vida religiosa, política e artística. Olhando para trás, a partir de uma perspectiva posterior, no entanto, pode-se dizer que essas realizações prepararam o caminho para conquistas ainda maiores no século XIII.